Você sabia que a Branca de Neve tinha 7 anos na história e não 14? Então, se você quiser saber mais, vem comigo saber a história real de Branca de Neve e os Sete Anões. Olá, que tal? Está bem? Eu espero que sim. Para quem não me conhece, meu nome é Joyce e bem-vindo lá, Criações de Joyce. Mas antes de falar sobre a história da Branca de Neve, né, a história real da Branca de Neve, vamos dar um ênfase em falar sobre os irmãos Grimm, ou seja, o Jacob e o Esmond Grimm, que lançaram, né, contaram essas histórias que a gente conhece por aí. Só que a intenção deles não era fazer sucesso com as histórias, nem virar contos infantis, mas sim só mostrar a cultura alemã, já que muitos desses filmes, ou melhor, muitos desses livros, são todos, ou se passam todos na Alemanha. Por isso que é tão fácil a gente conectar pontos dos filmes e do livro, porque todos se passam na Alemanha, ou quase todos se passam na Alemanha. Exemplo que Rapunzel é da Alemanha e Branca de Neve também, e por isso também surgiu aquela teoria que a gente já comentou lá no primeiro vídeo que eu falei sobre a Branca de Neve. No total são 54 contos dos irmãos Grimm, que contém vários outros aí. E um deles é a Branca de Neve, que é o que a gente vai dizer, ou melhor, contar hoje pra vocês. Então, era uma vez uma bela rainha que estava grávida e sentada na frente da janela, que era cor de ebano, que é uma cor preta, tá? Que ela estava sentada na frente dessa janela e estava nevando muito. E ela achou muito bonito a neve, então ela se distraiu e espetou a mão dela com a agulha que ela estava costurando. Caiu 3 gotas de sangue e teria caído na neve. Que eu não entendi muita lógica porque ela estava dentro da janela, mas ok, é a história. E aí, ela ficou tão admirada com esse vermelho sobre o branco, que ela disse que ela queria muito que ela tivesse uma filha que tivesse nascida branca como a neve, com os lábios vermelhos como sangue e com o cabelo preto como a cor da madeira dessa janela, ou seja, cor de ebano, cor preta. Algum tempo se passou e ela teve sim a sua querida filha, e como ela tinha todas as características, né, ou seja, ela era branca como a neve, tinha um cabelo preto como ebano e tinha os lábios vermelhos como sangue, eles decidiram dar o nome dela de Branca de Neve. Entretanto, né, a mãe da Branca de Neve morreu no parto, e na verdade isso era bem comum, tá, acontecer. Então, um ano depois, né, que ela morreu, o rei se casou novamente com outra pessoa, e ela era muito bonita, mas ela era muito orgulhosa e prepotente. E ela importava muito com beleza, e ela tinha um espelho mágico em que ela olhava todo dia e perguntava a tão famosa frase que a gente já conhece: espelho, espelho meu, beijai e me diz, quem é a mais bonita de todo o país? Entretanto, 7 anos se passaram depois disso, então a Branca de Neve tinha 7 anos, então a rainha foi perguntar novamente e perguntou: espelho, espelho meu, beijai e me diz, quem é a mais bonita de todo o país? Então o espelho confessou, já que o espelho não conseguia mentir, que a mais bonita de todo o país era a Branca de Neve. Com muita raiva e com muito ódio por ter alguém mais bonita que ela decidiu chamar o caçador e mandar matar a Branca de Neve. Então, enquanto a Branca de Neve estava ali pela floresta andando, o caçador tentou matá-la. Entretanto, ela implorou pela sua vida. E como ela era tão bonitinha, o caçador deixou com que ela saísse e fugisse. Só que ele estava com o pensamento de que ele tinha certeza que ela ia morrer no meio do caminho, que algum animal selvagem ia matar ela. Então, meio que ele sabia que ela ia, mas ele não teria a mão suja com a princesa, mas ele sabia que ela ia morrer de qualquer jeito. Então, como era uma coisa que a rainha queria, ele matou um porco, um filhote de porco que estava passando por ali, e levou o fígado e o pulmão desse porco para a rainha. Aonde a rainha, né, mandou, porque ela não faz, né, ela mandou que o cozinheiro cozinhasse, e ela comeu. Ela comeu o fígado e o pulmão, tendo certeza que o fígado e o pulmão era da Branca de Neve.
vamos seguir. A Branca de Neve surgiu e andou nessa floresta pra todo lado. Ela tava com muito medo, ela tava com medo de tudo. O exemplo disso é que ela tava com medo das flores, das árvores, assim como no filme, né? Aquela cena típica dela. E ela teria encontrado no meio desse caminho a Casa dos Anões, a casa pequena dos anões. Ela teria entrado e teria ficado abismado quanto que a casa era super limpinha e super organizada, ao contrário da história também da Disney. Ela também encontrou sobre a mesa 7 canequinhas, 7 pratos, 7 garfos, 7 colheres, com legumes e comida. Então, como ela não queria, né, ser gulosa e ela tava com muita fome, ela decidiu comer um pouquinho de cada prato. Então, um pouquinho de legume ali, um pouquinho de comida de pão ali e um pouco de vinho também. E como ela tava cansada, ela decidiu também se deitar. Ela testou as camas, só que algumas eram muito grandes para ela, outra muito pequena para ela. Então ela deitou em uma que ficava certinho e cabia certinho ela. Não demorou muito tempo e os donos da casa chegou, que eram 7 anões. E eles traziam consigo as picaretas, já que eles trabalhavam nas montanhas, tirando ouro e prata, assim como a história da Disney. E aí, depois que eles ligaram as velinhas, né, as 7 velinhas que tinha ali, eles acharam muito esquisito, porque tava mexido. Eles perceberam que alguém tinha subido na cama deles, que alguém tinha comido no prato deles, que tinha bebido dos vinhos deles. Então, eles acharam aquilo muito esquisito, até que eles viram a Branca de Neve em uma das camas, e eles foram olhar. Só que a Branca de Neve era tão bonita que eles deixaram que ela dormisse tranquilamente, e o único que não estava sem cama ficou dividindo a cama ali com eles até a noite acabar. Então, quando a Branca de Neve acordou, ela se assustou, né, vendo 7 pessoas ali. Só que eles foram muito simpáticos e muito até carinhosos com ela. Então ela contou toda a história da madrasta dela. E aí eles deixaram que ela ficasse em troca dela ser escrava deles, porque praticamente era escrava, né? Ela tinha que limpar, arrumar a cama, cozinhar, fazer todo esse rolê aí que a gente já conhece lá da história de Branca de Neve. E aí, em troca, ela moraria na casa com eles. Já enquanto isso, lá no castelo, a rainha Má, a madrasta, ou seja lá como você quiser chamar ela, decide perguntar novamente pro espelho se ela era a mais bela de todo o país, e o espelho não podia mentir. Então o espelho falou que a Branca de Neve estava viva. Claro que não com essas palavras, né? Mas ele deu um ênfase em dizer que a Branca de Neve estava viva. E aí, né, ela começou a criar um plano para poder matar a Branca de Neve. Então ela se disfarça, ela suja o rosto, ela veste uma roupa diferente e ela vai atrás da Branca de Neve. Então, chegando lá, ela inventa uma história, diz que as coisas estão muito baratas e vende um corpete para Branca de Neve. E a Branca de Neve acredita nela tranquilamente, de um coração bobo, inocente, até trouxa, desculpa, mas trouxa. Ela acredita na mulher e deixa que a mulher amarre o corpete dela. Lembrando que corpete é aquela coisa que aperta, tá, gente? Então ela coloca o corpete nela e ela mesma, ou seja, a bruxa, a madrasta, aperta o corpete dela, corpete, tá certo? Corpete. E aí ela perde o fôlego e cai. O que a rainha acha? Me livrei. E vai embora super feliz. Entretanto, né, os anões voltam lá à noite, né, voltam depois de trabalhar, e eles ficam horrorizado com a situação, porque ela tá ali, branca, mais branca do que o normal, não pode ser, né? Ela tá lá, deitada no chão, e aí eles acabam afrouxando o corpete dela, e ela consegue voltar a respirar, voltando mais ou menos à vida. Então, quando a rainha pergunta pro espelho novamente quem é a mais bela de todo o país, o espelho responde novamente que é a Branca de Neve. Então, ela percebe que, né, ela não tá morta. Gente, alguém cala esse espelho. Alguém cala esse espelho. Voltando. Com isso, mais um plano vai acontecer, já que a madrasta agora
com alguns feitiços que ela sabe, acabou envenenando um pente, acabou voltando pro local. Só que dessa vez, né, depois que os anões falaram pra ela tomar cuidado, e provavelmente deve ter falado, toma vergonha na tua cara, ela não quer aceitar novamente nada, não quer comprar nada na mão dela. Entretanto, a madrasta tem os seus truquezinhos, então ela acaba aproximando ali, mostrando e falando, ó, que pente bonito e sei lá o quê. E aí, Branca de Neve acaba caindo novamente e deixando novamente com que a madrasta penteasse o cabelo dela. Então o veneno acaba entrando ali nos cabelos dela e ela acaba novamente caindo no chão. A madrasta novamente acha que acabou, estou feliz, sou a mais linda de todo o país. Mas não, os anões chegam novamente e já sabendo sobre aquele rolê do corpete, eles acabam tirando o pente dela e ela acaba voltando novamente à vida, vamos assim dizer. Novamente, a rainha pergunta ao espelho e novamente o espelho fala: a mais bela de todo o país é a Branca de Neve. Com mais uma vez e com muita raiva, e dessa vez com uma raiva absurda, porque foram 2 vezes, até eu estou com raiva, 2 vezes, ela dessa vez vai até um quartinho, assim como no filme, faz um feitiço e faz com que essa maçã, a tão famosa maçã, fique enfeitiçada. Ela novamente volta pro lugar e a Branca de Neve novamente não acredita nela, diz que não vai abrir e é isso. E aí ela fala, mas eu não quero te vender nada, eu só quero te dar. Eu tentei vender as maçãs, não deu certo, eu quero te dar, entendeu? Dá. Só que ela fala, não, eu não vou aceitar, né? Vai saber o que é isso. E aí, pra confirmar que ela não estava envenenada, ela parte a maçã com uma parte branca que não estava envenenada. E aí, como a Branca de Neve queria muito comer a maçã, ela pega a parte vermelha e come. Só que a parte vermelha é exatamente a que estava envenenada e ela acaba caindo ali. A Branca, a madrasta, sai feliz da vida, alegre da vida, acabando com a Branca e achando que a vida tava mais feliz, mais alegre. Entretanto, né, os anões, ou melhor, não entretanto, né, vai acontecer algumas coisas, mas não agora, mas os anões realmente voltam para a história e tentam examinar ela e achar alguma coisa que pudesse resolver a situação, mas não encontra. E aí eles velam ela por 3 dias e colocam ela num caixão de vidro. A madrasta volta pro palácio, pergunta pro espelho, dessa vez o espelho fala que a mais bela é ela, então ela fica tranquila, contente, relax, tendo certeza que ela teria matado a Branca de Neve. A Branca de Neve fica por muito tempo nesse caixão de vidro no alto da colina, que são sempre examinados e vistos por um dos anões que tá sempre lá olhando. E enquanto isso, né, anos e anos se passam, até que um dia um príncipe que estava andando ali pela região, ele conhece, ou melhor, ele vê a Branca de Neve dentro desse caixão e fica extremamente impactado e, vamos dizer, até apaixonado. É esquisito, mas vamos lá, né? Apaixonado por ela. Então ele pede para os anões vender o caixão da Branca de Neve para ele, mas eles não aceitam. Só que aí ele vai lá e usa o quê? Da manipulação. Ele fala tipo, olha, eu não vou viver mais na minha vida se eu não conseguir olhar pra Branca de Neve todo dia da minha vida. Eu vou honrá-la e respeitá-la até que eu morra. Fez o pedido de casamento sem precisar, né? Mas vamos lá. Então, por isso, os anões acabam deixando com que com ele ficasse com esse caixão. E aí, quando os servos, na verdade, foi pegar esse caixão, um dos servos, que com certeza seria eu, acabou tropeçando em uma das raízes que tinha ali, já que era uma floresta, esse rolê. Na verdade era uma montanha. Tem raiz em montanha, gente? Tem alguns errinhos básicos nessa história, mas vamos lá. Vamos seguir. E aí, ele acaba tropeçando, o colchão acaba caindo, e com esse coisa aí, a maçã que estava entalada, sim, a maçã estava entalada nela, que estava segurando a respiração dela, acaba
caindo e saindo dela. Engraçado que esse tempo todo, gente, ela continuou com a mesma aparência. Ela não cresceu, diminuiu, envelheceu, apodreceu, que era mais comum, né, um ser humano. Mas não. Ela continuou com a mesma aparência. Então, quando ela acordou e percebeu, ela não sabia onde ela estava. E aí o príncipe falou pra ela que ele era apaixonado, extremamente apaixonado por ela. E que queria que ela se casasse com ele. E, tipo, do nada, ela se apaixonou por ele com 7 anos, meu Deus. E aceitou se casar com ela. E aí vai ter o casamento. E aí a madrasta recebe o convite, se arruma toda, mas antes ela vai lá e conversa com o espelho. Ela pergunta com o espelho, o tão famoso novamente: espelho, espelho meu, Benjamin aqui, quem é mais bonito de todo o país? Então o espelho conta pra ela que a mais bonita de todo o país atualmente é a rainha, né? A princesa rainha atualmente. E ela fica muito irritada e com muita raiva. Ela nem quer ir no casamento, mas a curiosidade dela, tá vendo? Sempre falo, curiosidade matou o gato. Ela acaba indo por causa dessa curiosidade. Quando ela chega lá, ela fica abismada por saber que a pequena rainha, que a nova rainha, era a Branca de Neve. E aí, de vingança, né? O servo coloca ali o sapatinho de ferro, ou é de prata? De ferro, na brasa, esquenta esse sapato e depois obriga com que a madrasta vestisse, melhor, usasse o sapato e dançasse até a morte. Sim, gente, até a morte. Agora vamos comentar qual a diferença dos dois, né? Primeiro, a Branca de Neve tem 14. A princesa da história tem 7, se casou com 7 anos, sem ninguém saber quantos anos o príncipe tem. Mas só a ideia de 7 anos alguém casar já me dá um nojo. Não só foi a maçã, mas também teve o pente, também teve o corpete. E a Branca de Neve é trouxa, porque caiu nos dois. No um, errar uma vez, ok. Errar a segunda vez é burrice, nesse caso muita burrice, porque ela poderia ter morrido em qualquer uma das opções. E se fosse na vida real, ela teria morrido da primeira. Mas ela não morreu na primeira. E tem algumas coisas diferentes na história, mas dá pra perceber o quanto a Disney romantizou, animou, limpou a história da Branca de Neve. Mas mesmo assim, a história da Branca de Neve, do filme de animação, já é bem horrível em alguns pontos. Só que a história real é pior, né, gente? Além disso, gente, tem gente que diz que essa história é inspirada em uma história real. Ok? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de curtir, comentar e se inscrever no canal. E hasta luego!